Salve, povo de Deus! Aproveitando aí esse período da quaresma, eu tenho alguns elementos aqui que eu considero sagrado, e entre eles a cinza, o tabaco, a sananga. E aí aproveitar esse período para falar um pouco sobre esses elementos. Dentro do culto do cristianismo, principalmente o cristianismo católico, existe o ritual da quarta-feira de cinza. É um ritual onde o sacerdote ele pega um pouco de cinza, faz o sinal da cruz com essa cinza na testa da pessoa ou joga um pouco na cabeça e fala as seguintes palavras: convertei-vos e crede no Evangelho. Então é um ritual usado, né? Um ritual que depois que acaba o carnaval é feito esse ritual para poder se entrar no período da quaresma, onde a pessoa vai ali meditar um pouco sobre a sua caminhada, né? Sobre como está o seu espírito. Dentro da cultura xamânica, indígena, afro também, em alguns casos, né? O tabaco também é um elemento muito sagrado, uma planta exorcista que ajuda, né, em diversos momentos, tanto para fazer os rezos quanto para fazer a limpeza no campo energético, pois ele tem um poder muito grande de dissipar as energias ruins, né? E na cultura do povo da floresta, né, nós temos a medicina do rapé, que é uma junção desses dois elementos, a cinza e o tabaco. Apesar de alguns indígenas falarem que rapé mesmo precisa conter outras plantas para poder ser o rapé. Então aqui na Juruevas nós temos o rapé de cumaru, que é usado a semente do cumaru. Temos o rapé de sansara, que é usado a folha de sansara. Temos rapé de lavanda, de eucalipto. Tudo são rapés que a gente coloca outras plantas dentro, né? Além do tabaco e da cinza. Mas também nós temos os rapé que é feito só com o tabaco e com a cinza. Então, como eu falei anteriormente, são elementos sagrados que hoje em dia está muito popular. Por exemplo, algumas pessoas falarem que existe uma receita básica, né, de alguns indígenas, que é 50% de tabaco e 50% de cinza. Mas para nós fazermos um rapé e termos um rapé de qualidade, na maioria das vezes essa quantidade, né, porcentagem de 50% de cinza e 50% de tabaco, ela não funciona, porque nós temos que levar em conta o movimento das estações, né? E outro detalhe, aqui no Sudeste, por exemplo, o clima é quente e seco às vezes, né? Enquanto na floresta amazônica o clima lá é quente e úmido. Então, às vezes, usar a mesma proporção de tabaco com a mesma proporção de cinza dá uma diferença de região para região, né? Então, aqui eu tenho feito os estudos de acompanhar as estações do ano, né? E aí, para fazer o rapé, não é só, por exemplo, eu encomendar um tabaco já pilado e uma cinza coada e colocar no pilão, né? Então eu coloco um vidrinho de tabaco, né? No caso aqui 50% de tabaco, e depois coloco 50% de cinza. Em alguns momentos pode ser que isso dê certo, dependendo de como saiu a cinza, de como saiu o tabaco, dê certo, mas em outros pode ser que não dê. Assim como também é importante observarmos que nem sempre o rapé branquinho é o rapé perfeito, porque às vezes a cinza ela não está tão branca, às vezes o tabaco ele é um tabaco mais preto, e até ele ficar branco a quantidade de cinza às vezes vai ser muito grande, exagerada, né? E aí não tem essa comparação, dizer, esse rapé tá branquinho, ele tá perfeito. Não, às vezes o branquinho ele tá muito concentrado de cinza, vai ressecar o nariz, vai dar vários processos, né? Para quem tem a sinusite ali meio ativa, já é um rapé que não é tão interessante, né? E aí, às vezes a pessoa acha que fazer o rapé é só pegar essa proporção de tabaco, essa proporção de cinza, colocar no pilão, mexer. Ele até fica bonito, ele dá uma cor bonita. Mas aí, para quem é feitor mesmo, por exemplo, eu aqui na Juruevas, eu costumo fazer isso. Eu misturo no pilão uma vez, vou lá, coo essa medicina, experimento ela, ver como ela ficou. Aí, dependendo, volta pro pilão, bato de novo, aí depois coo. Aí tem vezes que eu faço isso
3 vezes, 5 vezes, depende de como tá, né? E aí, nisso, vou acrescentando os elementos que eu acho que são necessários ser acrescentado ali. Às vezes mais cinza, às vezes mais tabaco. Porque se a gente for seguir essa proporção como se fosse uma receita de bolo, pode ser que o rapé não chegue na força que tem que chegar, né? Então existe uma diferença grande. Então, por exemplo, quando eu misturo aqui, eu tenho que misturar bem, porque às vezes você pega um rapé que ele tá com a cinza, com o tabaco, né? Ali ele não tá bem misturado, então tem que misturar bem para poder, no meu entender, o tabaco absorver a cinza, né? Juntar o máximo possível ali, ficar bem consistente. Então, muitos dizem que isso daqui que a cinza e o tabaco não seria rapé, mas para mim ele já é, porque como eu falei anteriormente, eu considero o tabaco sagrado, assim como eu também considero a cinza sagrada. E aí quando a gente usa a medicina tendo essa consciência de que você está usando ali elementos que foram usados dentro de uma alquimia, elementos que são considerados sagrados, a partir do momento que eu uso ele com essa intenção de que eu estou usando algo sagrado, ele já é uma medicina. Já é uma medicina, talvez não medicina de acordo com o pensamento de alguns indígenas, como eu falei anteriormente, mas já é medicina. Se você trabalhar bem nele, ele vai fazer um efeito, ele vai trazer aquela limpeza, ou ele vai trazer aquela calma no pensamento, ele vai ajudar no processo digestivo. E tudo isso daí são elementos que se juntaram não para fazer a gente se arrepender de nossos pecados, né? Porque no pensamento do homem da floresta, o pecado é um negócio muito delicado. Mas são elementos que se juntaram e aí essa alquimia, ela vai te realinhar, né? Vai te trazer aquela energia, aquela força para tu poder sair daquele processo onde tu tá desarmonizado com o teu pensamento, com o teu espírito, com a tua matéria, né? Então esses elementos são usados, né, para te tirar desse deserto, te tirar dessa quaresma aí, desse arrependimento, dessa coisa que muitas vezes não serve para nada. Então, trazendo essa reflexão aí nesse período da quaresma, para gente que faz uso das medicinas, ter essa consciência, né? Usar com mais tranquilidade, porque nós estamos usando elementos que, sendo bem trabalhado, eles têm uma eficácia muito grande. E quanto mais consciência a gente tiver, mais possibilidade da medicina estar trabalhando com a gente de uma maneira muito legal existe. Quando a pessoa não tem essa consciência, ela precisa às vezes ficar usando umas doses muito exageradas, e aí o máximo que acontece é ela vomitar, ficar passando mal ali, mas não se resolve, né, dentro de si, não se resolve na consciência. Então nós usando esses elementos com consciência e sabendo de quem a gente pega, né, sabendo que a pessoa também que está fazendo tem essa consciência, a coisa ela tem uma eficácia muito maior e fica legal para todo mundo.